Boa noite de novo. Eu espero que você esteja muito alegre, muito feliz, porque essa não é uma semana comum, esse não é um dia qualquer. Como o pastor Jean falou, hoje de manhã nós estivemos marchando para Jesus, marcando essa terra com as nossas orações e como o reino de Deus, né? Porque aqui a gente faz as nossas orações como família em Cristo. Mas quando a gente se junta no movimento, como foi hoje de manhã, a gente declara que nós somos um. Em Cristo nós somos um. Então, como o pastor Jean disse, ano que vem não perca esse momento, não perca essa oportunidade, porque foi maravilhoso. Gostaria de ressaltar isso aqui, né? Também vim com a camiseta da marcha para dizer assim que foi muito significativo, né, pastor? Aquilo que nós vivemos nessa manhã com o povo de Deus. Queridos, hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que está no meu coração a semana inteira. A semana inteira está pulsando no meu coração, que está lá no livro de 2 Timóteo, mas eu coloquei o nome dessa palavra assim: até que ele venha, combata o bom combate, termine a carreira e guarde a fé. Como essa passagem falou ao meu coração essa semana. Nessa semana eu li os livros dos profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E Deus falou muito comigo através desses profetas maiores essa semana, como Deus é bom, como Deus é amoroso. Mas eu terminei nessa passagem de 2 Timóteo do apóstolo Paulo, onde a gente olha para a vida dele e pensa: Senhor, como eu quero ser como esse homem foi. Como eu quero olhar para ele, eu quero ser como ele foi, eu quero viver como ele viveu. Senhor, eu quero ser resistente, resiliente. Sabe, eu não quero parar a minha corrida, Senhor, eu não quero parar a minha caminhada. E é nisso que eu quero levar você nessa noite. Sabe, é dentro desse mover, é dentro disso que Deus tem falado comigo essa semana. Eu creio que vai falar com você também. Quero convidar você a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Vamos ter aqui na tela também? Sim? Vamos, né? 2 Timóteo 4, capítulo 4, 7 e 8. Para aqueles que não trouxeram a Bíblia, eu também vou estar lendo aqui para você. Então, 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então aqui o apóstolo Paulo está no final da sua corrida, está no final da sua carreira espiritual e ele declara essas palavras. Imagine aí você no final da sua corrida, no final da sua vida, que palavras que você gostaria de dizer? Quais seriam as últimas palavras que você diria? Aqui o apóstolo Paulo ele enfatiza isso. E o apóstolo Paulo ele está nas suas últimas declarações antes da sua morte, preso em Roma, numa cadeia, abandonado por alguns companheiros e consciente que ele estava vivendo os seus últimos dias. Ele faz uma avaliação sincera da sua vida e do seu ministério. E é impressionante perceber quanto o apóstolo Paulo não demonstra amargura por nada, medo de nada e arrependimento por nada. Ele não reclama das perseguições que ele sofreu, das prisões que ele viveu, inclusive ele estava preso, dos sofrimentos ou das injustiças que aquele homem enfrentou. Pelo contrário, ele olha para trás com paz de quem viveu o seu propósito e olha para frente com esperança de quem sabe em quem tem crido. Sabe, aquele homem, ele sabe que está nos seus últimos momentos de vida e ele está preso, a Bíblia fala, mas ele não olha. Ele não olha para a sua circunstância, ele olha para o seu alvo, que é Cristo. Ele olha para o Senhor, o dono de todas as coisas, aquele que não vive por circunstâncias, mas por uma eternidade. E ele fala essas palavras: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que hoje, na nossa vida, na nossa caminhada, nós podemos olhar para a nossa vida e dizer: até aqui eu tenho combatido o bom combate. Eu estou vivendo a carreira que Deus tem para mim. E eu não tenho perdido a fé no meu coração. Sabe, as palavras de Paulo revelam confiança. A confiança de um homem que talvez não começou tão bem a sua caminhada, mas
permaneceu fiel até o fim. E deixa eu dizer para você, querido, não importa como a gente começa a nossa caminhada com Cristo. Não importa como a gente começou. O fato é que o importante é que a gente tenha começado. Mas o que vai importar mesmo é como nós vamos terminar. Como que vai ser os últimos dias da nossa caminhada? A Bíblia diz assim, ó, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Isso quer dizer que muita gente vai ser chamada, mas poucas pessoas vão permanecer. Nós vivemos uma geração marcada por desistências, distrações, sabe, muita coisa, muita correria, mas o apóstolo Paulo nos ensina nessa passagem que o verdadeiro sucesso da vida cristã não está no começo, mas está no fim, na persistência, no olhar para Cristo. Ao declarar, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, o apóstolo Paulo nos convida a hoje refletirmos como está a nossa caminhada com Cristo. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero perguntar para você, como está a sua caminhada com Cristo hoje? No seu pessoal, no seu individual, no ser o único indivíduo que você é, que foi chamado por Cristo, porque um dia nós estaremos diante dele. Como está a sua caminhada? Talvez hoje você possa dizer, minha caminhada começou tão bem, mas hoje eu não estou tão apaixonado por Jesus como eu era no começo. Reflita, como está? Talvez aquela paixão, aquele amor, o seu coração palpitava quando falava em ir na igreja, quando tinha alguma coisa para você buscar mais a Deus. Talvez hoje você perdeu um pouco deste brilho nos olhos. Hoje, pode olhar para mim, hoje Deus nos chama a avaliar a nossa vida à luz dessas 3 afirmações. O convite nessa noite é para que a gente olhe para a nossa caminhada com Cristo e a gente avalie dentro desses 3 pontos que eu vou explanar com você. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, a pergunta para a nossa igreja hoje é, se Jesus voltasse hoje, poderíamos dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse? Se Jesus voltasse hoje, a palavra diz que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar a qualquer momento. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que somos nós. E como nós estamos? Então, o primeiro ponto é combati o bom combate. A vida cristã, ela não é um passeio, ela é uma batalha. A vida cristã não é um passeio, não é assim, eu vou na igreja de vez em quando, eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu pego só algumas coisas que estão aqui para aplicar na minha vida, só de vez em quando. Melhor, eu pego só a parte que fala das bênçãos, que todas as bênçãos me seguirão, que o Senhor me guarda na entrada e na saída, eu só pego o que me convém aqui. Não é assim a vida cristã. Sabe, a vida cristã, ela é uma batalha. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala isso. É uma batalha contra o pecado, é uma batalha contra as falsas doutrinas, que no nosso tempo está bem comum. Aquelas pregações que amaciam o nosso ego, é aquela que a gente gosta de buscar, que diz que vai dar tudo certo, que diz que vai ser tudo maravilhoso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e por aqueles que de fato viveram a palavra, que foram servos, nós não vemos uma vida tão fácil. Porque a Bíblia diz que nós viveremos pressões nesse mundo, batalhas para viver o nosso chamado. Então, combater o bom combate nos lembra que nós vamos passar por batalhas nessa terra. Não somos chamados para evitar a luta, mas para lutar a luta certa. Vai ter momentos na sua vida que você não precisa lutar. Mas vai ter momentos na sua vida que você vai precisar lutar. Por exemplo, tem coisas que você vai ter problemas na sua vida que você só vai orar. E tem coisas que você vai ter que jejuar junto. E tem coisas que você vai ter que se posicionar como cristão para não deixar que aquilo entre na sua vida, para não deixar que aquilo entre na sua casa. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem filhos, e os seus filhos, você quer criar eles no caminho do Senhor, vai ter uma batalha espiritual ali. Deixa eu dizer para você, começando por você. Você vai ter que ser um cristão dentro da sua casa, para que os seus filhos olhem para você e você seja um exemplo para eles. Você vai ter que dizer muitos nãos para eles. Você vai ter que discipular eles. Você vai ter que guardar o coração deles. Você vai ter que ler a Bíblia para eles. É uma batalha contra a sua carne, é uma batalha contra a sua vontade, é uma batalha de vou fazer o que é certo porque eu amo a Deus, mas porque eu também preciso ser um exemplo.
Então, muitas vezes, vai ser uma batalha contra nós mesmos. E é para isso que nós fomos chamados. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne nem sangue. Quando nós entendemos que a nossa primeira batalha, ela é espiritual, tudo na nossa vida muda. Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas e a gente acha que as pessoas são um problema. E a gente olha para elas e a gente mira nelas e pensa: se essa pessoa não estivesse na minha vida, se essa pessoa não morasse aqui, não fosse meu vizinho, meu parente, meu irmão, minha sogra. A gente mira nas pessoas e acha que elas são um problema. Mas quando nós passamos a viver segundo uma ótica bíblica, nós entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a Bíblia diz contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a nossa primeira batalha nós vamos vencer primeiro orando. Sabe, se você está lá na sua escola e você tem alguém te perseguindo, querendo te bater. Agora eu estou falando com os adolescentes aqui da igreja. Alguém te incomodando. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Partir para a luta, brigar com aquela pessoa? Não, você vai orar primeiro. A Bíblia fala assim, ó: orai pelos que vos perseguem. Sabe, e assim o jovem também. Ele vai ter que orar para buscar pureza no seu corpo, pureza na sua mente. Então, a nossa primeira batalha sempre vai ser espiritual primeiro. E eu quero perguntar para você nessa noite: que batalhas você tem enfrentado? Talvez você está lutando com as armas de Deus, mas talvez não. Talvez você está lutando com as armas da carne. Todos nós, em algum momento, enfrentamos batalha. Essa é a verdade. Seja os adolescentes, seja o jovem, seja o adulto, seja o mais velho, todo mundo enfrenta algum tipo de batalha. Mas o convite do Senhor para nós essa noite é: batalhe com as armas certas. Talvez você precisa parar de falar tanto e começar a orar mais. Talvez você precisa parar de bater de frente com algumas pessoas e andar uma milha a mais. Talvez você precise interceder por algumas pessoas. Então, combater o bom combate, que o apóstolo Paulo disse, não é apenas orar, mas é também escolher que tipo de combate nós vamos combater. Né? Aqui o texto diz que combati o bom combate. Ele não só combateu o combate, mas o bom combate. Então vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que escolher que batalhas que nós vamos entrar. Tem umas que nem vale a pena. Tem umas que a gente só ora, entrega nas mãos de Deus. Né? Ah, tem alguém te caluniando. Tem alguém falando mal. Né? Entrega na mão de Deus. Ah, tem aquela pessoa, talvez, dentro da tua casa que você não tem mais o que falar, já falou tudo. Escolha qual combate. Escolha combater o bom combate. Talvez seja tempo de você dobrar os seus joelhos e orar por aqueles que vos perseguem. Então, nem toda luta vale a pena. Mas muitas pessoas, elas gastam suas forças com coisas passageiras, negligenciam aquilo que é eterno, sabe? Muitas vezes os cristãos, eles param de viver aquilo que é eterno e passam a viver somente aquilo que é terreno. Tipo assim, você começa a olhar só para as coisas daqui. Você começa a se preocupar só com os problemas daqui. Você já nem ora mais quando tem um problema. Você já nem dobra mais seus joelhos na sua casa. Você já nem consulta mais a Deus para decidir alguma coisa. Você já nem chama mais seu pastor e sua pastora para estar no momento com você ali, talvez importante na sua vida. Você vai deixando as coisas espirituais de lado e começa a combater só com as armas terrenas. E sabe qual é o resultado disso? Você começa a ficar cansado, sobrecarregado, desanimado, sem direção na vida. Mas a proposta do Senhor é: combata o bom combate comigo, não sozinho. Então, nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, será que eu tenho combatido o bom combate com o Senhor ou sozinho? Talvez na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas dificuldades da vida. Sabe, talvez você tenha tido problemas na área espiritual. Talvez você está naquele ponto da vida que você não tem vontade de nada. Não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade nem de vir à igreja. Sabia que isso é uma batalha espiritual? Quando nós estamos fracos espiritualmente, quando nós estamos longe de Deus, quanto mais longe de Deus, menos falta a gente sente dele. Essa é a verdade. E daí a falta de Deus, ela passa a ser como um vazio no coração. Porque você está tão longe de Deus que você já nem lembra mais de Deus. Mas o vazio no coração começa a aumentar. Então você busca trabalho, você busca pessoas, você busca dinheiro para tentar preencher. Sendo que, na verdade, você deveria estar orando por você mesmo. Senhor, me dá mais fome pela tua presença. Me dá mais sede pela tua presença, pela tua palavra. Então, o que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida? Sabe,
Essa é uma pergunta para nós. O que tem ocupado o trono do nosso coração? Será que nós estamos acomodados espiritualmente, queridos? Deixa eu dizer para você, a igreja no século passado, ela era muito perseguida, né, no mundo. Hoje ela é perseguida em alguns lugares do mundo, em alguns poucos lugares do mundo. Mas o maior problema do nosso tempo, da igreja moderna, não é a perseguição, mas é a acomodação. É a acomodação. Tá tão fácil hoje buscar a Deus, está tão fácil o acesso ao Evangelho que muitas vezes a gente se acomoda. A gente fica sentado, satisfeito e não se move. E não se move para buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, tem um pensador muito conhecido chamado Charles Spurgeon, e ele diz assim: todo cristão é um missionário ou um impostor. Olha isso. Ele diz assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que nós temos sido? Será que nós temos sido missionário? O que é um missionário? O pastor Jean sempre fala isso. Missionário é um míssil. Ele voa longe. O missionário é aquele que fala de Jesus aonde está. É aquele que coloca Jesus no centro, como o Robson compartilhou aqui, né? De Caim e Abel, aquela passagem ali. Gente, aquela passagem ali é uma passagem muito linda. Onde duas pessoas entregam a sua oferta para o Senhor. Duas pessoas entregam algo, mas o diferencial ali está como cada uma entrega. Não é aquilo que nós entregamos para o Senhor. Não é vir apenas na igreja, mas é como nós fazemos as coisas para o Senhor. Né? Caim entregou aquilo que ele tinha de qualquer jeito, não foi o primeiro, mas Abel deu o melhor. Será que nós temos dado o nosso melhor? Será que nós temos sido um missionário ou um impostor? Que forte isso. Mas essa é a verdade. O apóstolo Paulo, ele declara, né? Combati o bom combate, não porque ele viveu num conforto. Sabe, se você olha para a vida do apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas aqui na Bíblia. Você vai ver que a vida dele não foi fácil. Não é esse evangelho que a gente escuta por aí. De facilidade, de apenas bênção, de apenas coisa boa. Não foi. Foi pesado. Mas esse cara, ele está na galeria dos heróis da fé. Um dia, quando nós estivermos na eternidade, com certeza ele vai estar num lugar especial lá no céu, porque esse homem, ele entregou a vida dele para o Senhor. E o convite do evangelho vai ser sempre assim: morra para si mesmo, para viver e experimentar aquilo que só Cristo pode nos dar. Então, nós não estamos aqui na igreja para sermos espectadores da obra que Deus está fazendo, mas nós estamos aqui para combater o bom combate, sabe? Para enfrentar tudo aquilo que talvez o inimigo vai colocar diante de nós, toda a opressão maligna. Nós vamos nos levantar, talvez seja pela nossa casa. Vai ter momentos que a gente vai ter que orar mais pela nossa casa. Senhor, aviva o teu amor no coração dos meus filhos. Senhor, aviva o teu amor no coração do meu cônjuge. Senhor, aviva o teu amor no meu coração. Quantas vezes, gente, eu precisei ir para a presença de Deus e falar: Senhor, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, Senhor. Senhor, eu não estou com vontade de orar. Eu estou com vontade de fazer qualquer coisa, menos buscar as disciplinas espirituais. Senhor, me ajuda. Tem momentos que vai ser essa a nossa oração. Mas o fato é que a gente precisa entender que se a gente não estiver focado naquilo que Deus nos chamou para fazer, nós vamos nos distrair. E a Bíblia diz que as distrações são muitas nesse mundo. São muitas. Para os mais novos, tem as distrações deles. Para nós que somos mais velhos, tem outro tipo de distração. Mas a maior distração do nosso tempo é a comodidade. Não posso, não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer, deixa para depois, e não foi isso que o Senhor nos chamou. Romanos 8,19 diz assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nota bem, a criação, o que é a criação? É tudo que Deus criou, é aquilo que Deus formou a partir da palavra, né? O homem Deus formou a partir da sua mão. A Bíblia diz que do pó da terra Deus formou o homem. Mas todas as outras coisas foi com a palavra. Olha isso que lindo, queridos. A criação aguarda com grande expectativa.
Nós precisamos manifestar a glória de Deus nessa terra. Sabe, o pastor Jean sempre fala muito isso. Brilhar a luz de Jesus. Queridos, quando nós brilhamos a luz de Jesus, sabe, a gente não fica olhando para a nossa vida apenas, para as nossas agendas, para a nossa correria, para aquilo que a gente tem para fazer amanhã. A gente pensa, Senhor, o que Tu quer que eu faça hoje? Senhor, o que o Senhor quer que eu... Como o Senhor quer que eu me mova hoje? Senhor, que legado que eu posso deixar no coração dos meus filhos hoje para Te glorificar? Senhor, que pessoas eu posso marcar hoje o coração para Te engrandecer? E quando nós passamos a viver a partir dessa ótica, a gente esquece de se distrair com as coisas do mundo. Sabe, se você está com um projeto novo, você coloca o Senhor lá dentro, você fala, Senhor, como que eu vou poder brilhar a Tua luz dentro desse projeto? Como que eu vou poder Te levar mais através disso que eu vou fazer? Você não olha para os projetos futuros como uma coisa simplesmente que vai ser bênção para a tua vida, mas como vai glorificar a Deus? Então, combater o bom combate é colocar o Senhor no centro da vida. É colocar o Senhor no altar da vida. E tudo que vem depois é acréscimo, mas o Senhor está lá em cima. Sabe, eu não faço alguma coisa para tentar chamar a atenção de Deus, não. A minha vida é de Deus, a minha casa é de Deus, o meu trabalho é de Deus, a minha família é de Deus, os meus sonhos e projetos, é Deus que está na frente. Eu não consigo nem imaginar algo para o meu futuro sem glorificar a Deus naquilo ali. O pastor e eu estamos abrindo uma empresa agora, né? Glórias a Deus, isso é bom. Oficializando, né? A gente atua nessa área. Mas, queridos, a gente já fica pensando, Senhor, como é que nós vamos fazer para brilhar a Tua luz lá? Além da nossa vida já brilhar a luz, Senhor, como é que a gente pode Te colocar? Porque não tem, queridos. E aqui eu não estou dizendo para você ficar sentado e não sonhar e não projetar. Mas a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro lugar, lá em cima, no topo. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que nós temos apresentado os nossos projetos, os nossos planos? Sabe, os teus sonhos, o teu trabalho, aquilo que está no seu coração? Será que você perguntou para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso aqui? Senhor, o Senhor tem me chamado para isso aqui? Tem uma frase que diz assim, o conforto é um lugar perigoso para quem foi chamado para viver uma guerra espiritual. Tem coisas na sua vida que você vai precisar batalhar para poder conquistar. Tem coisas na sua vida que não vai ser fácil. Se não tiver jejum, se não tiver oração, se não tiver fidelidade a Deus, você não vai acessar. Tem coisas que nós precisamos entrar com batalha espiritual. O segundo ponto é terminei a carreira. Paulo, ele não apenas começou, mas ele terminou bem. Sabe, Deus não nos chamou para começar apenas bem, mas para terminar bem. A gente não pode chegar lá no final da carreira estrupiado, não crendo mais em Deus, fraco na fé, olhando para homens. Sabe, queridos, uma das coisas que mais enfraquecem a nossa fé é olhar para os homens. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no outro homem. Ou seja, que coloca a expectativa. Por quê? Porque homens são falhos, pessoas são falhas, né? Assim como às vezes a gente escuta pessoas falando, eu não vou na igreja porque a igreja está cheia de gente problemática. É isso mesmo, irmão. É que nem quando você vai no hospital, você espera ter o quê lá no hospital? Pessoas doentes. Glórias a Deus, se nós estamos aqui é porque a gente reconhece, não é mesmo? Que nós precisamos de Jesus. Todos os dias, que a gente precisa ser curado todos os dias, transformado todos os dias, desenvolver o caráter de Cristo em nós todos os dias. Então nós precisamos entender que não basta começar a carreira bem, mas precisa terminar bem. A gente precisa entender que a carreira que Deus nos chamou não é uma carreira de quem vai chegar primeiro, quem vai chegar correndo primeiro lá no fim, mas é uma corrida longa. É uma corrida demorada, que vai ter momentos que a gente vai cansar, que a gente vai se decepcionar sim, que talvez a gente vai orar e não vai ter a resposta de Deus do jeito que a gente queria, ou imediata. Mas o fato é que a gente precisa confiar, que Ele sabe o que é melhor, que Ele é fiel e justo para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Essa, eu acho que é o segredo da vida cristã. É você colocar Deus no centro a tal ponto de dizer assim, Senhor, eu acho que aquilo seria bom para a minha vida, mas eu confio, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Se o Senhor tiver outra coisa diferente daquilo que eu quero, eu declaro que eu confio, que eu entrego e que eu me sujeito à Tua vontade. Então, o importante não é ser o mais rápido, mas é não desistir. Queridos, quantas pessoas estiveram em cima de púlpitos,
Vou falar de púlpito porque é as pessoas que são mais vistas, né? Quantas pessoas que eu conheço, que eu admirava, que eram inspirações para mim, que hoje nem igreja vão. Que hoje nem igreja vão. Eu conheço pastor que hoje virou ateu. Você sabe o que é ateu? É uma pessoa que não acredita em Deus. Você acredita numa coisa dessa? Isso demonstra o quê? Que não importa como a gente começa. Importa mesmo é como a gente termina a nossa caminhada. Por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Esse é um convite para nós nessa noite. Não desanime da fé. Não desanime de Deus, não desanime das coisas que Deus está fazendo, mas olha para Jesus e fala, Senhor, eu te vejo em tudo, Senhor, como diz aquela canção, eu te vejo em tudo, em todas as coisas eu te vejo. Sabe, eu tenho vivido assim um tempo de muita experiência com a Bíblia, de muitas revelações com a Bíblia, e esse, querido, é o melhor lugar para a gente colocar as nossas frustrações, os nossos cansaços, as nossas decepções, que o fato é que a gente vai se decepcionar, que a gente vai cansar e que o inimigo vai tentar nos parar. E o comodismo é a principal coisa que ele vai usar nesse tempo para parar eu e você. Ele vai dizer para você assim, não vai na igreja hoje, está tão frio, fica em casa, fica embaixo das cobertas, olha lá, o Netflix, a Globo, fica em casa. Mas nós precisamos dizer, não, eu preciso buscar mais, eu preciso de mais, eu preciso mais do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele ensina que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Eu nunca corri, nem uma corrida de 100 metros, nem uma maratona. Mas eu já vi na TV que uma corrida de 100 metros, ela é rápida, né? A pessoa geralmente corre no seu máximo. Mas uma maratona, a pessoa vai administrando, porque é quilômetros que ela precisa correr. Sabe, talvez você começou correndo rápido, ajudava em tudo, se envolvia em tudo, orava por tudo, estava ali querendo fazer parte de tudo. E hoje talvez você está se arrastando, não quer mais nada, está cansado. Queridos, a palavra fala assim, que o Senhor renova as nossas forças. O Senhor renova a força do cansado e dá vigor ao oprimido. Então nós não podemos olhar para a nossa corrida e desanimar, mas nós precisamos olhar para Cristo e reconhecer que Ele pode fazer de novo. Sabe, Ele pode te dar experiências de novo. Ele pode fazer você se apaixonar de novo. Ele pode fazer você ter uma experiência nova com Ele. É que nem o casamento. Às vezes no casamento existem algumas fases, né? Para quem está casado há mais tempo, os mais velhos aqui, que tem mais tempo de caminhada, sabe que a gente precisa estar sempre alimentando, cuidando, né, do casamento como uma planta. Então Hebreus 12:1 diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. O autor do livro de Hebreus, ele nos lembra que Deus nos preparou para uma carreira específica. Isso quer dizer o quê? Que Deus chamou cada um de nós para algo específico. Então você não pode olhar para o irmão e pensar, nossa, eu queria estar fazendo aquilo que o irmão está fazendo, sabe? Mas você precisa olhar para o Senhor e dizer, Senhor, para que eu fui chamado? Qual é o meu chamado? Onde que o Senhor quer que eu atue? Como que o Senhor quer que eu faça? Há uma corrida para cada um de nós. Nós não fomos chamados para correr a corrida de outra pessoa, para cumprir o propósito de outra pessoa, para ser a outra pessoa. Nós fomos chamados com uma identidade em Cristo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sabe, você não precisa ser outra pessoa. Se Deus quisesse que você fosse outra pessoa, Ele teria te feito a outra pessoa. Mas Ele te fez de uma maneira única, o que a palavra diz. No ventre da nossa mãe, o Senhor nos teceu. E Ele já tinha um propósito. Então, talvez hoje você está numa fase da sua corrida, né, que você pensa, Senhor, parece que eu não vejo qual é o meu propósito. O nosso propósito, ele está diante de nós. O nosso propósito está sempre claro. Muitas vezes é a gente que não quer aceitar, que não quer viver aquilo que Deus tem. Mas deixa eu dizer para você, aquilo que talvez você sonhe em viver, aquilo que você mais deseja viver, está naquele lugar onde você não quer estar. Talvez com aquelas pessoas que você não quer estar, porque ali Deus vai trabalhar o seu caráter. Ali Deus vai trabalhar o seu coração. Ali Ele vai alinhar o seu coração para viver os propósitos dele. Então, para finalizar esse ponto, esse segundo ponto, terminei a carreira, eu coloquei uma frase assim, muitos começam empolgados, mas poucos permanecem firmes até o fim. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não importa como você começou,
Importa como você vai terminar. Eu quero te ver lá no céu. Aleluias. E por fim, guardei a fé. Paulo, ele perseverou, né? E ele percebeu que não tinha outra vida se não fosse andar com Cristo. O que significa guardar a fé? Permanecer fiel à palavra de Deus. Isso é guardar a fé, tá? Guardar a fé não é dizer eu tenho fé. Ah, eu tenho fé. Gente, até as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm um tipo de fé. É um tipo de fé que a gente chama superficial. Sabe quando elas falam assim, ó, ai, vai dar tudo certo, eu creio no poder da mente. Ai, eu vou usar a meia da sorte que vai dar tudo certo. Isso é um tipo de fé, mas é uma fé rasa. Mas guardar a fé é permanecer na palavra. A verdadeira fé que vem de Deus está aqui. Então, quando a gente quer guardar, a gente precisa se aprofundar nisso aqui. Não tem como ser um livro que fica lá na nossa gaveta. Não tem como ser um livro que a gente abre de vez em quando. Não dá para se alimentar apenas uma vez por mês disso aqui. Então, o nosso maior patrimônio como cristão hoje não são a posição social, os bens que nós temos, os títulos. Ah, eu sou pastor, ou eu sou líder, ou eu sou pregador. Não é isso. Não é esse o nosso bem mais precioso. O bem mais precioso do cristão é a sua fé. Por isso, a palavra de Deus diz em Judas 1:3, batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tem que batalhar. Sabe por quê? Porque vai ter coisas que vai tentar roubar a sua fé. Talvez o ambiente que você vive tenta roubar a sua fé. Talvez o trabalho que você está hoje tenta roubar a sua fé. A condição financeira, talvez pessoas próximas de vocês tentam roubar a fé. E tantas coisas. Mas se a Bíblia diz que nós precisamos guardar a fé, ali o apóstolo Paulo termina falando, né? Guardei a fé. Por que as pessoas guardam alguma coisa, gente? Para não perder. Então, se é para guardar a fé, então a gente tem que guardar a ponto de não perder. Muitos de nós, às vezes, perdemos a fé porque não aprendemos a guardar. E o que tenta roubar a sua fé hoje? Gostaria que você meditasse aí. O que tenta roubar a sua fé hoje? Sabe, a nossa fé ela é como um tesouro. Precisa ser protegida. Eu gosto de pensar assim, que a fé é tipo ouro, sabe? Eu tenho uma única coisa de ouro, que é a minha aliança. O resto é tudo biju. Então, se eu perder qualquer outra coisa, eu não vou ficar tão triste, porque é barato. Agora, se eu perder minha aliança, eu vou ficar muito triste. Né? Como que a gente guarda uma aliança de ouro, uma corrente de ouro, um anel de ouro? Guarda bem. É assim a nossa fé. Sabe, a gente tem que guardar ela como um tesouro. Se você está passando por algum problema, você tem que ir para a presença de Deus e dizer, Senhor, não deixa eu perder minha fé. Se tem alguém te incomodando, você tem que ir para a presença de Deus e dizer, Senhor, não deixa essa pessoa roubar a minha fé. Senhor, eu não quero dar o poder para essa pessoa. Sabe, então nós precisamos cuidar das distrações desse mundo. Talvez você tenha vivido em um tempo onde você tenha andado distraído. E essa geração, e a geração que a gente vive, é a geração mais conectada. Conectada de uma maneira online, né? Mas muitas vezes desconectada da fé. Desconectada de Deus. Talvez profere fé com palavras, mas as suas atitudes não diz. Existe um princípio chamado princípio da equivalência. Sabe? O que é o princípio da equivalência? É quando você fala uma coisa. Por exemplo, você fala, eu creio em Deus. A pessoa fala que crê em Deus, mas ela não vive a palavra de Deus. Ela não busca Deus. Ela não anda com o povo de Deus. Ela não faz nada do que a Bíblia diz, mas ela diz que crê em Deus. Ela quebrou um princípio. E quando a gente quebra um princípio, a gente não recebe as bênçãos. Então, que a gente possa falar, mas também viver. Falar da palavra e viver a palavra. Falar do amor de Deus e viver do amor de Deus. Falar daquilo que Deus tem para a nossa vida, proclamar. Eu sempre falo isso. Não fale aquilo que você não quer ver materializado. Ah, eu estou muito cansado, eu estou desanimado. Você está trazendo a existência. É um jeito de trazer a existência. Palavras têm poder. Sabe, mas se você diz, não, eu creio que Deus vai me abençoar. Eu creio que Deus vai abrir uma porta. Ande de acordo com o que você está falando. Porque a gente não pode falar que crê, mas anda de um jeito diferente.
A gente não pode quebrar esse princípio na nossa vida. Então, nós precisamos nos posicionar, cuidar com as distrações desse mundo, cuidar com as correntes desse mundo, teologia de prosperidade, sabe? A teologia de que tudo vai ficar bem o tempo todo, que não vai ter batalhas. A teologia de que eu no centro. Não, nós não estamos no centro de nada, é o Senhor que está no centro de tudo. Mateus 13 diz assim, que a palavra seria sufocada pelos espinhos no coração de muitos. Muitas vezes não é a falta da palavra na nossa vida, mas nosso coração tem tantos espinhos que sufoca. Então que a gente fale, Senhor, nós estamos num tempo onde nós conhecemos a palavra. O problema não é não conhecer. Mas ela está sufocada pelas distrações, pelas preocupações, pela correria. E muitas vezes nós deixamos para depois o que deveria ser prioridade. Nós deixamos para depois o que deveria ser prioridade. Quem coloca sua fé em pessoas corre o risco de se decepcionar, mas quem coloca sua fé em Cristo permanece para sempre. Sabe, o conforto espiritual é um dos maiores perigos da igreja moderna. Como eu falei, não é a perseguição. Talvez se nós fôssemos perseguidos, nós estaríamos mais avivados espiritualmente. Porque está tudo muito confortável no nosso tempo. Muitas vezes a gente dorme espiritualmente. E a gente não prioriza aquilo que deveria ser priorizado. Então, guardar a fé significa continuar confiando em Deus. Quando não entendemos os processos, quando não está fácil, quando a gente não consegue enxergar qual é o próximo passo, quando tudo parece dar errado, quando a vida sai fora do nosso controle, andar em fé é confiar que Deus tem um plano para tudo nas nossas vidas. Andar em fé é priorizar a leitura da palavra, é o momento de oração. Andar em fé é não andar pela vista por aquilo que eu estou vendo, mas andar por aquele que eu creio. E eu preciso perguntar para você o que tem ocupado o espaço no seu coração, o maior espaço no seu coração. Talvez o medo, a preocupação com amanhã, seus projetos ou Deus. O que está no centro do seu coração? Deus é suficiente para você? Se o que você tem hoje fosse o fim, é isso que você vai ter até o final da vida. E você vai ter perseguições também. Porque quem carrega o nome de Cristo, se não é perseguido, tá escondido. Quem carrega o nome de Cristo, quem leva a mensagem do Evangelho, é perseguido. Se não tem nenhuma perseguição, você está escondido. É o crente 007. Mas se o que você tem hoje fosse o máximo que Deus pudesse te dar, você já estaria satisfeito? Cristo seria suficiente para você? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Cristo é suficiente para nós? Ou a gente precisa de uma promoção a mais para estar mais feliz? O salário aumentado para estar mais feliz? Viajar para outro lugar para estar mais feliz? Casar para estar mais feliz? Meu cônjuge mudar para estar mais feliz? Ter mais dinheiro para estar mais feliz? Se Cristo não for suficiente, o fato é que nós não estamos colocando Ele no centro do nosso coração. Então, nós precisamos todos os dias fazer essa pergunta: Cristo tem sido suficiente para mim? A fé raramente é roubada de uma vez. Geralmente, ela é abandonada aos poucos. Como eu falei, quem abandona a fé, abandona Deus, vai abandonando aos poucos. Vai negligenciando aos poucos. Se alguém observasse, agora uma pergunta, se alguém observasse a sua rotina nessa próxima semana, será que ela encontraria evidências de fé na sua vida? Ou será que a sua fé, ela só serve apenas para os domingos, quando você vem na igreja? Se as pessoas te encontrarem lá na rua, elas vão ver evidências da sua fé? Elas vão ver um cristão em mim e em você? Ou será que a nossa fé ela se limita somente aos domingos de culto?
A Bíblia diz que há recompensas para aqueles que perseveram. 2 Timóteo 4,8 diz assim: já agora, a coroa da justiça me está aguardada. O apóstolo Paulo, ele naquela prisão, a ponto de morrer, ele olha para a eternidade. Às vezes a gente passa por uns problemas bem menores do que esse. Esse homem, ele morreu ele morreu condenado porque ele estava levando o evangelho. Você morreria por causa do evangelho? Eu sempre digo que talvez seja mais fácil morrer para Cristo do que viver para Cristo. Porque viver para Cristo é morrer todos os dias. É morrer em gotas. É morrer para a nossa carne, é morrer para as nossas vontades, é morrer para o nosso ego, é morrer para a preguiça, é morrer para o comodismo, é morrer para a vontade de, às vezes, ficar lá horas e horas no celular, durante a madrugada, e trocar o celular pela Bíblia. É levantar às 6 da manhã para fazer uma oração, é ir ao encontro do perdido, é mandar uma mensagem para alguém que não conhece a palavra e derramar daquilo que já está no meu coração. Será que nós temos vivido para Cristo? Sabe, hoje, olhando para a marcha ali, a gente glorificou a Deus, nós oramos, colocamos a mão no chão, declaramos que essa terra é do Senhor Jesus, oramos pelas famílias. Mas, queridos, se for olhar o número daquela marcha e olhar o tanto de igrejas que tem nessa cidade, o número era mínimo. Eu acho que não tinha 10% de pessoas naquela marcha. Sabe, aonde nós estamos? Será que nós estamos vivendo um tempo de comodismo na nossa vida? O apóstolo Paulo, ele sabia que a recompensa dele não estava nessa terra. Se você pensa que o melhor que Deus tem para te dar está nessa terra, você ainda não está vivendo o evangelho 100% disso aqui. O melhor de Deus não está nessa terra para nós. Deixa eu dizer para você. Sabe, uma vez um jovem procurou o pastor e falou para o pastor assim: pastor, meu sonho é ser um mantenedor dessa igreja. Tem gente que tem o chamado, tá, para ser mantenedor. O que é mantenedor? Deus prospera. Às vezes a pessoa não tem nada. Deus prospera ela assim, ó, de um nível gigante, mais que os outros. E o chamado daquela pessoa, geralmente, né, não é atuando diretamente dentro da igreja, mas ela é aquela que financia a obra de Deus. Financia os campos missionários, financia a igreja. E esse rapaz, ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu sinto que Deus está me chamando para ser um mantenedor dessa igreja. Que o Senhor vai me abençoar muito para que eu seja um mantenedor dessa igreja. E ele falou várias coisas. Quando ele terminou, o pastor olhou para ele e falou assim: querido, você dizima? Ah, pastor, não, né? Porque eu ainda ganho pouco. Como que eu vou dizimar? O pastor falou: querido, quem não sabe ser fiel no pouco, não sabe ser fiel no muito. Como que o Senhor vai confiar as riquezas nas tuas mãos, sendo que você não é fiel naquilo que tu tem? E às vezes a gente usa dessas desculpas. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais influência, quando a igreja for mais legal, quando as pessoas me amarem mais, quando eu tiver melhor. O fato é que a gente, sem perceber, começa a correr atrás das coisas dessa terra e esquece que um dia nós não vamos levar nada disso. E será que a gente vai conseguir olhar para a nossa vida e dizer isso que o apóstolo Paulo disse? Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé? Ou será que a nossa fé vai se perder em meio a tantas coisas que o nosso coração muitas vezes procura, que está fora da palavra de Deus? A promessa de Deus aos fiéis é uma coroa, um galardão, um encontro com Cristo. Uma eternidade preparada para aqueles que perseveram. Talvez esse não seja um discurso tão animador para algumas pessoas, mas eu queria ser abençoado, mas eu queria ser rico, mas eu queria ter influência, queridos. A nossa esperança não está nessa terra. Tudo isso pode vir? Pode. Eu já vi pessoas do zero, chegar em lugares altos para esse mundo. E eu já vi essas mesmas pessoas se perderem nesse mesmo nível. Então, deixa eu dizer para você, dinheiro, influência, poder, visibilidade, status, estar nas mesas, nas rodas poderosas, isso não é o suficiente. O Senhor quer que a gente atue nas influências, nas rodas de influência da sociedade, claro. Como nós lemos antes,
a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, se você está na política, brilha a luz de Jesus lá. Se você está na educação, brilha a luz de Jesus lá. Se você está na saúde, brilha a luz de Jesus lá. Mas esse não é o fim. O fim é, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero primeiro o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. E para concluir, o apóstolo Paulo, ele termina a sua vida deixando 3 marcas. Lutou a batalha certa, completou a missão que Deus deu para ele. E a terceira, e que eu acho que é a mais difícil, permaneceu fiel até o fim. Não se perdeu nas suas vaidades. E se você estudar a história do apóstolo Paulo, ele não era um simples pescador como os outros discípulos. Ele era um cara importante, influente na sociedade. E deixa eu dizer para você, um encontro com Cristo que esse homem teve, ele abandonou tudo. Ele achou pouco tudo aquilo que ele vivia e ele entregou sua vida para Cristo. Então, para encerrar, eu quero colocar um pedacinho de um vídeo que é do filme de Paulo, que é do filme do apóstolo Paulo, para você assistir aqui comigo, e nós vamos encerrar essa palavra com esse vídeo. Cristo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Então esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Ajude-nos a completar a carreira, Pai. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Esse homem era um perseguidor de cristãos, ele matava cristãos até ele ter um encontro com Cristo. E entendeu que nada na sua vida valia tanto a pena quanto seguir a Cristo. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite.